Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Bárbara Fialho, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje estou aqui para ter mais uma discussão bacana com você, para proporcionar para você um crescimento profissional. Então você que é recém-formado em psicologia, que está iniciando agora na clínica, não sou recém-formado, Bárbara, recém-formada, mas eu estou começando agora, depois de um tempo aí parada. Você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Esse espaço é seu para que a gente possa viver muitas trocas. Você também que está saindo da graduação, né? Tá no finalzinho da graduação, oitavo, nono, 10º semestre, e já tá aí se organizando para começar essa vida de psi, né? Este espaço aqui é seu. Fique super à vontade, tá bom? E o que é que nós vamos falar hoje? Sobre supervisão, tá? O que é a supervisão? Para que serve? Eu preciso mesmo fazer supervisão, tá bom? Então, o nosso vídeo hoje é sobre isso, tá? Primeiro ponto, o que é a supervisão, tá? A supervisão é um acolhimento, uma orientação que você vai receber de um profissional que já tem mais experiência do que você ali para direcionar melhor o seu caso. Então, você tem um caso que você não sabe bem como lidar, tem algumas dificuldades, tem alguns entraves, você vai buscar o auxílio de um profissional que tenha mais experiência do que você, para que ele possa direcionar você sobre o que deve ser feito ali dentro daquele caso. E aí vocês vão pensar juntos, vocês vão discutir juntos, e aí ele vai te dar uma orientação para que você, na próxima sessão com seu paciente, você coloque alguns pontos aí em questão e você consiga avançar no tratamento do seu paciente, tá bom? Então, supervisor, né? Eu gosto de pensar que a supervisão, como ela já fala, né? A própria palavra já nos sugere supervisão. Então, o supervisor, por já ter uma experiência prévia e por estar de fora do caso, ele vai conseguir ver além do que você está conseguindo ver naquele momento, tá? Então, vai ser muito importante para que você, às vezes, saia ali de algo que está mesmo empacado, que está difícil de você conseguir avançar em relação a uma demanda ali do seu paciente. Então, esse supervisor, ele vai ver o seu caso de fora, né? É uma outra pessoa vendo o seu caso de uma maneira mais crítica, tá bom? Então, por isso que o supervisor, ele vai conseguir te ajudar, tá? Quando a gente está na graduação, a gente ouve falar sobre supervisão, a gente fica muito em dúvida, sem saber como vai ser, se realmente precisa fazer, né? E aí, quando a gente sai, a gente entende a necessidade, a importância desse outro olhar, né? Do olhar deste profissional que já está ali no mercado há mais tempo do que você, já está na prática há mais tempo do que você, tá? Ponto. Então, a gente já vai entender o seguinte, a supervisão ela é extremamente importante, né? Mas em que momento eu vou conseguir identificar que eu preciso mesmo buscar a ajuda de um colega para me orientar neste caso, tá? Há alguns momentos em que a gente pode perceber essa necessidade, certo? E uma dúvida muito recorrente é, eu tenho que fazer supervisão toda semana? Né? A cada sessão com o meu paciente, eu tenho que ter ali o auxílio do meu supervisor, né? Será que eu posso fazer supervisões espaçadas só quando eu realmente tiver uma dificuldade maior? E a resposta é sim, você pode fazer supervisões espaçadas. Você não necessariamente precisa fazer supervisão toda semana, tá? Então, se é um caso que tem uma demanda específica que você não conhece, que você não sabe bem para onde ir, e você quer buscar a ajuda de alguém ali que tenha uma visão um pouco mais de experiência do que você vai fazer isso. Mas não significa dizer que você vai precisar continuar com aquele profissional fazendo supervisão o tempo inteiro, inclusive pela questão financeira, pelas demandas, né?
Então, normalmente, quando você paga uma supervisão individual, você paga a hora daquele profissional. Então, o valor de uma sessão daquele profissional, normalmente, é o valor que ele cobra ali para que você esteja com ele, para que você faça aquela supervisão, tá? Então, você vai analisar se você realmente precisa de uma supervisão semanal ou se você precisa apenas de uma supervisão ali pontual, né? Eu senti uma demanda ali um pouco maior, um momento um pouco mais difícil, eu vou buscar a ajuda desse meu colega, certo? Então, fiquem tranquilos em relação a isso, porque é dessa forma que vai acontecer. Então, eu trouxe a dúvida, né? Mas quando que eu vou sentir qual é o momento mesmo de fazer supervisão? Você vai perceber quando o seu caso, ele acaba engasgando um pouquinho, sabe? Você faz 1, 2, 3 sessões com o paciente e você sabe que tem alguma demanda ali para ser trabalhada e você não está conseguindo identificar, você não está conseguindo dar os próximos passos com o seu paciente, é hora de você buscar ajuda de um profissional, de um outro profissional que possa te auxiliar naquele momento. Gente, não tem nada demais, é super normal que isso aconteça e é importante para você enquanto profissional e para o seu paciente também, porque você vai conseguir dar seguimento da maneira mais adequada ali para o seu caso, entende? Então, quando você percebe que as coisas não estão caminhando com a mesma leveza de antes, né? O paciente traz alguma coisa que você não sabe, às vezes também é uma questão relacionada a alguma psicopatologia que você não conhece, que você não sabe bem o que fazer, você vai buscar conhecimento, você vai buscar se aprofundar naquilo, né? Mas você também pode, e eu aconselho fortemente que você busque a ajuda deste colega para ele dizer o que ele faria naquele momento ali. E aí você junta com a expertise do seu colega, né, que é o seu supervisor, com o que você conseguiu ver sobre as demandas relacionadas a essa psicopatologia e pronto, você consegue seguir com o seu caso, tá? Então, pode ser que seja, voltando a falar, uma demanda pontual de você procurar a supervisão, mas pode também ser uma demanda ali semanal a princípio, tá? Quanto mais o tempo passa, quanto mais experiência você adquire, você vai ver que os casos eles acabam se repetindo bastante e aí você tem mais tranquilidade. Então, a frequência com que você precisa de supervisão acaba sendo menor, tá bom? Então, gente, dito isso, a gente vai pensar também o seguinte, tá? Quando que eu posso, por exemplo, buscar uma supervisão em grupo? Porque eu sei que existe a opção de supervisão individual e existe a opção de supervisão em grupo, tá? A supervisão em grupo, ela também pode te auxiliar de uma maneira muito rica. Normalmente, as supervisões de grupos, elas acontecem em grupos aí de 4 pessoas, né? Como é o caso da minha supervisão. Eu dou supervisão em grupo, então tem 4 pessoas e ali uma semana um traz um caso, na outra semana é o outro e aí vai se revezando. Nesses momentos, você consegue enriquecer muito o seu repertório, porque além de você ter o seu caso sendo trazido para o seu supervisor poder discutir com você, também tem a possibilidade de escutar casos de outros colegas e muito de perto, né? Se houver tempo, depende do funcionamento, de como o profissional ele trabalha, mas no meu caso também, havendo tempo, você pode pontuar ali algo do caso do seu colega que te chamou a atenção, tirar uma dúvida. Então, isso faz com que você aumente o seu repertório, tá? Você não fica preso apenas ali no seu caso, na história do seu paciente, você consegue ver outras histórias, ver outros casos que você, na verdade, vai acabar colocando em prática em determinado momento, porque é muito comum, como eu já disse, que os casos, eles se repitam, né? Então, um caso, uma demanda de ideação suicida, uma demanda de um caso de depressão, de ansiedade,
Então, você vai percebendo como esses casos eles se configuram e você olha assim, você percebe, nossa, eu realmente posso usar esse caso, né? Eu posso trazer para minha prática também aquele caso que eu vi com um colega. Então, como que eu vou avaliar se o melhor para mim é uma supervisão em grupo ou se é uma supervisão individual? Observe esses aspectos, né? Se para você tem a questão financeira, né? Se você consegue estar ali pagando a supervisão individual e você vai sempre conseguir pagar o valor cheio do profissional, ok. Você pode fazer isso, você quer fazer isso, faça. Mas também é importante você olhar os prós da supervisão em grupo, porque eu acho que também vale super a pena. Você cresce muito, há uma troca bem importante com os colegas acabam ganhando confiança em você. A gente vai fazendo esse networking, tá? Então, você acaba sendo referência de alguma forma para os colegas. Isso acontece muito, é muito comum que isso venha a ocorrer. Então, você vai decidir e também assim, fazendo supervisão em grupo, não existe nenhum impeditivo de que você em um determinado momento pague uma supervisão ali individual, né? Para um caso pontualmente falando, tá? Então, você tem esse universo aí. Tá? O que é fundamental da gente compreender é que você precisa fazer supervisão nesse primeiro momento. Vai te auxiliar muito, muito você fazer a supervisão, né? Avalie qual é o seu momento financeiro, avalie como a supervisão ela vai te auxiliar de maneira geral, mas eu sugiro fortemente que você comece mesmo a fazer supervisão, porque vai te abrir novos horizontes, você vai ter um profissional ali com mais experiência do que você, podendo falar para você quais serão os novos passos a serem dados. Então, você acaba tendo alguém te antecipando aquilo que ele já viveu anteriormente e você não vai precisar trilhar ali talvez o mesmo caminho, quebrar a cabeça da mesma forma. Ele te orienta, tá? Ele te dá ali um norte para que você tenha sucesso no tratamento do seu paciente, certo, gente? Então, é basicamente isso. A supervisão é fundamental. Busque as mais diversas maneiras de fazer essa supervisão, mas não perca a oportunidade também de viver essa forma de atualização constante, no caso aí dos seus pacientes, né? Essa nova forma, mais uma forma, na verdade, não é nova, mas é mais uma forma de você conseguir ajudar o seu paciente, tá bom? Eu dou supervisão, como eu já acabei falando para vocês, estou à disposição, é só me procurar lá no Instagram, tanto para supervisão individual quanto para supervisão em grupo, pelo viés da TCC, tá certo? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te auxiliado e não se esquece de curtir, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e fica comigo, tá bom? Que a gente tem muito a crescer juntos aí, tá? Me segue lá no Instagram, @fialhapsi, e a gente continua se vendo por aqui. Eu te espero no próximo vídeo.